Olá, bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade aí à explicação do nosso primeiro capítulo, né? De estudos aí em geografia com a apostila. Peço a vocês que peguem a apostila de geografia e abram comigo na página 2 aí, tá bom? Voltando aí, retomando ao início do capítulo, como nós já começamos a discutir na aula passada, né? A geografia para entender o mundo. Aí aqui, já na abertura do capítulo, nós temos quatro paisagens, né? Quatro tipos de paisagem. Paisagem montanhosa na Polônia, né? Essa foto foi tirada aí em setembro de 2016. Temos também uma paisagem da área central da cidade do Cabo, da África do Sul, que também foi tirada em 2016. Aqui embaixo nós temos a colheitadeira de trigo, né, na área rural dos Estados Unidos, também em 2016. E nós temos uma vista aérea das usinas termoelétricas em um parque eólico, né, no porto de Roterdã, nos Países Baixos, também em 2016. Como vocês podem perceber, são quatro imagens aí, porém, né, do mesmo ano, tem a semelhança que foram tiradas no mesmo ano, né? Porém, né, em locais aí, regiões diferenciadas. Então, essa é a importância de se estender da geografia, né, para entender o mundo. Essa é a importância, né, estudarmos as paisagens. E aí, logo já no início, tem uma pequena atividade, né? Que são duas atividades que vocês terão que responder no caderno de vocês, né? Eu escolho duas paisagens representadas, apresentadas aí, né, no início do capítulo, e faço uma descrição de cada uma delas, destacando suas principais características, né? Então vocês vão escolher duas paisagens dessas aqui e descrever o que você está vendo, né? Que tipo de paisagem é essa, né? Que paisagem é essa? É uma paisagem natural? É uma paisagem modificada? Uma paisagem humanizada? Uma paisagem que foi transformada? Então vocês vão colocar, e se for uma paisagem natural, você vai destacar aí as principais características, que elementos que está fazendo ela ser natural, ela se tornar natural, né? O que você está vendo aí? Se for uma paisagem humanizada, né? O que o homem fez aí, transformado, o que o homem fez para transformar, que você está vendo que ela é uma paisagem transformada, uma paisagem humanizada, né? Então vamos destacar esses elementos aí também na questão 1. E na questão 2, estabelecer a relação entre essas duas paisagens que você escolheu, né? O que está relacionado, o que tem a ver, né, de igualdade, né? Quais foram as semelhanças que vocês viram aí, né, nessas duas paisagens e quais foram as diferenças que vocês também encontraram, né, nessas duas paisagens escolhidas por você, tá bom? E escrever no caderno que nós iremos corrigir na próxima aula também, ok? Vamos para a página 3 agora da apostila. Aqui nós temos os objetivos, né, de como, né, quais são os objetivos que vocês vão alcançar quando nós, né, começarmos a ver no decorrer deste capítulo, né? Então nós vamos ver, vocês irão aprender, né, a compreender o espaço geográfico por meio do reconhecimento dos principais conceitos da geografia. Então vocês vão aprender o que é paisagem, depois vocês vão aprender o que é lugar, depois escala geográfica, né? Região, desculpa, e território, né? Então vocês vão começar a compreender tudo isso aí, né? O que é paisagem, né? O que é lugar, escala geográfica. Vocês vão perceber o espaço geográfico em si, né? Como um produto de relação entre os seres humanos,
né? Então o espaço geográfico é importante, né? Um produto aí, né, que todos nós seres humanos utilizamos e destes com a natureza, né? Relação então dos seres humanos com a natureza, né? O espaço geográfico aí está envolvido nessa relação. Reconhecer o papel, né, como agente de produção do espaço geográfico, o seu papel de agente de produção do espaço geográfico, né? Você é importante para esse espaço geográfico. E também desenvolver um olhar crítico sobre a realidade que nos cerca, tá bom? Então, como você verificou nas imagens de abertura do capítulo, há uma grande diversidade de paisagens no nosso planeta. Vários tipos de paisagem existem no nosso planeta, né? E ali nessas quatro aí do início, elas foram retiradas só para como exemplo aí, mas existem várias, né? Por meio da análise dessas imagens, podemos perceber o quanto tais paisagens são diferentes uma das outras, né? Elas têm algumas semelhanças, mas também tem várias diferenças aí, tá bom? E cada uma delas é única, né? Pois apresenta suas particularidades. Entretanto, também é possível verificar que elas muitas vezes se relacionam entre si, contribuindo de sua maneira para a formação do espaço geográfico. Então, mesmo que elas tenham suas particularidades, mesmo que elas, né, são únicas, cada uma apresenta o seu estilo, né, sua maneira, mesmo que essas paisagens são únicas, mas elas têm relações entre si, né? Pois cada uma contribui da sua maneira para a formação do espaço geográfico, pois o ser humano vai lá e modifica, né? Transforma, ou até mesmo existe a própria modificação da própria natureza, pois ali, né? É uma formação do espaço geográfico. Então, o espaço geográfico ele está, né, é o que nos cerca, né? É o nosso espaço, podemos dizer assim, né? É onde que nós ocupamos, né? E ali é onde que nós transformamos de acordo com a nossa necessidade, nós seres humanos, né? E também a intervenção do ser humano que de certa forma provoca em cima da natureza e ali é transformado também, né? Você já prestou atenção na grande quantidade de lugares diferentes que frequenta seu dia a dia? Então, pensou sobre as características de cada uma deles? Como e quando surgiram ou foram construídos na diversidade de materiais utilizados? Nas pessoas presentes? São perguntas que podemos fazer quando pensamos em geografia e que nos ajudam a compreender os lugares nos quais vivemos, né? Então, já pensou na quantidade de lugares diferentes que você frequenta no seu dia a dia, né? Supermercados, lojas, viagens que vocês fazem para conhecer determinados lugares, né? Parques de diversões, parques aquáticos e etc. Então, cada um tem a sua característica, né? E quando eles surgiram, foram construídos, né? Foram utilizados diversos tipos de materiais aí, que foram pegados, né? Retirados de determinados locais, determinadas regiões aí, né? Para se formar o que nós temos hoje aí, nesses tipos de paisagem que nós frequentamos, nesses locais aí que nós frequentamos. Muitas das vezes, né, alguns objetos são utilizados aí de forma que tragam, né, resgatam alguma origem de algum local diferente que não é daquela região, mas que acaba nos mostrando, né, nos fazendo nos apaixonar por aquela imagem, por aquela paisagem, né, por aquele local, pois nos resgata, né, lembranças daquele outro determinado local, né? Então aí são diversas perguntas que podemos fazer quando pensamos em geografia. Por exemplo, móveis que resgatam culturas asiáticas, né, que era isso daí, né? Se não viesse de outra região, nós não iríamos saber que aquilo ali faz parte de outra cultura, de outros povos, né?
Então, todos esses objetos nos ajudam a compreender os lugares nos quais nós vivemos, né? Os lugares aos quais nós visitamos, tá bom? Então, observe, por exemplo, a quantidade de objetos existentes na sala de aula. Nós não estamos na sala de aula, né? Mas vamos resgatar aí essa imagenzinha na cabecinha nossa e agora, né? Que são fundamentais, que esta possa funcionar de forma satisfatória. Então, são objetos que existem na sala de aula que são fundamentais e que sem elas né, não seria formada essa sala de aula. Por exemplo, carteiras, né, o quadro, armários, a mesa do professor, a lixeira, os itens de alimentação e entre outros, né? Então são objetos fundamentais para serem que formam aí juntos, formam esse ambiente chamado sala de aula, né? Observando na sua casa também, você vai ver que algumas cômodos também existem alguns objetos que são necessários para que sejam formados aí. A sala, o quarto, né? A cozinha. Então são objetos necessários, né? Que são fundamentais, tá bom? Então esses objetos são utilizados para, né, transformar um determinado espaço e ali trazer aquela origem, né, fazer com que aquele espaço geográfico, né, aquele espaço ali seja formado daquela maneira que você, né, lembra, que traz a sua mente, tá bom? Então percebemos assim que no interior da escola há diversos objetos que foram produzidos por meio do trabalho de diferentes pessoas e em locais distintos e distantes, né? Por exemplo, extração de minérios. Então, para ser feito a cadeira, né, que tem ferro, por exemplo, que tem madeira, então os cortes de árvores para a produção dos móveis. Então é preciso, né, um olhar geográfico aí. Aí nós vamos ver que alguns elementos, né, foram retirados tanto da natureza para a formação tanto não foram retirados da própria natureza para a formação de determinado objeto e que veio de diferentes locais, diferentes regiões, né? Como por exemplo a extração de minérios de ferro, para que seja formado, né? Ele vai ser retirado, né? Como matéria-prima bruta do chão, né? De dentro da terra e ali ele é condicionado, transformado, né? Processado em uma fábrica para se transformar em um ferro, né? E ali ele é transformado em cadeiras, em móveis, né? O corte de árvores, as que são as madeiras utilizadas aí para fazer a cadeira também, né? O tampo da mesa e etc. Então a produção do cimento, né? Areia, tijolo para a construção do prédio, né? Da casa, as indústrias que fabricam esses materiais de limpeza necessários para que, né, a fim de que a escola esteja sempre limpa e condições de receber os alunos, etc. Então, observando aí, a geografia ela está dentro dessa paisagem, né? Então, desde os produtos, as matérias-primas extraídas lá naquele tempo antigo, no tempo antigo não, extraído, né, lá do chão, os minérios, e ali, né, voltando, é processado, né, transformado, e ali é chegado até nós, né, como aquele produto, né, que nós precisamos, que nós utilizamos. Então aí é a geografia, né? Então a geografia ela está dentro desse espaço aí onde que nós estamos, né, vivenciamos, que nós utilizamos aí. Ainda há também relações humanas e sociais envolvendo as pessoas que frequentam as escolas, né? Essas relações, por exemplo, desde os alunos e os pais até os professores e demais funcionários, cada qual interagindo com diferentes lugares e que influenciam a sua vida, né? Então, nós professores, vocês alunos, vocês, né, com seus pais, então essa relação pai e aluno, pai professor, professor, né, e aluno, os demais funcionários, zeladora,
direção, supervisão. Então cada qual interage entre si, né, em diferentes locais, né, mas que juntam, né, e tem essas relações, né? Por exemplo, cada um tem um lugar que influencia a sua vida, que influencia a sua maneira de agir, mas que através dessa influência, né, gera essa inter-relação entre as pessoas. Também está relacionada à geografia, né? Então, a geografia ela é utilizada para entender o mundo, né? Então, para nós entendermos tudo aquilo que nos cerca, tá bom? Então, neste capítulo, vamos discutir os principais conceitos utilizados nos estudos geográficos, os quais nos ajudarão a entender como os lugares são formados, de que modo eles se articulam, estudar os diversos lugares e as paisagens do planeta, seja nosso bairro, um país, seja uma região distante, né? É importante, então, para compreendermos tanto o nosso entorno quanto o mundo em que vivemos, né? Então, os conceitos básicos aí, né, da geografia, os conceitos estudados, né, que são paisagem, lugar, né, é, região, território. Então, são esses conceitos aí que nós vamos estudar. Aqui embaixo nós temos uma pequena imagem, né, uma paisagem, né, da Antártica, que mostra, né, que é alguns elementos, né, onde que vão mostrar aí o continente, que ele é o continente mais gelado do planeta. É diferente das que nós encontramos no Brasil, da paisagem que encontramos no Brasil, com certeza, né, pessoal? Mesmo naqueles lugares onde é possível nevar ocasionalmente no Brasil. Na Antártica, a maior parte das paisagens é coberta pela neve durante o ano inteiro. Apenas cientistas e pesquisadores passam períodos variáveis, né, mais ou menos longos nas estações de pesquisa. Então, apenas os cientistas e pesquisadores podem passar por esses, né, períodos aí, esses momentos. Então, como vocês podem ver, cada paisagem tem seu elemento, né, tem a sua particularidade, mas que promovem relação, né, entre si. Vamos para a página 4 agora. Página 4. Espaço geográfico. Agora nós vamos estudar um pouco do espaço geográfico, né? E no espaço geográfico nós temos duas aí relações. Um lado nós temos a natureza e do outro nós temos a sociedade, né? E que ela está em constante transformação. Então, a natureza é transformada pela sociedade e que continua aí se transformando, ou a natureza também ela se transforma entre si, né? Próprias ações da natureza vai modificar, vai transformar, ou a sociedade também tem um dedinho aí, né? Que ela vem transformar também esses lugares, tá bom? Então, os lugares por onde você passa e que frequenta cotidianamente não existem por acaso. Eles foram construídos pela sociedade no decorrer do tempo. Então, foram gerações de pessoas que interagiram com a natureza, utilizando-a e extraindo de seus recursos por meio de trabalho. Esse processo contínuo de transformação teve início nos primórdios da humanidade e se estende até os dias atuais de maneira, né, cada vez mais intensa. Então, como vocês podem ver, né, a sociedade ela aí, né, vem utilizando da natureza, interage com a natureza aí, né, desde os primórdios, desde os tempos antigos, né, onde que eles vêm extraindo aí, né, os recursos necessários para o meio, né, por meio de muito trabalho, né, para o meio de utilização, para a sua necessidade. Então o homem ele vem extraindo os recursos da natureza, né, os recursos naturais desde os tempos antigos e que até hoje esse processo é contínuo, continuam extraindo e é esse processo cada vez mais intenso, né? Até os dias atuais eles são mais intensos, né? Quanto mais o homem precisa, mais ele vai extrair da natureza, né? E é por isso que são criadas algumas leis, né? Alguns
podemos dizer, algumas alguns produtos, né, algumas leis onde que fazem com que os homens, né, os seres humanos, eles tenham, né, consciência dessa extração, né, e que eles possam aí, né, se conscientizar, pois se acabar, se esgotar alguns determinados produtos que são essenciais para a vida humana, para, né, manter a sociedade, ali pode também esgotar e gerar, né, a diminuição da população aí. Então existem algumas leis aí para essa conscientização. Então, por onde os lugares onde nós passamos e frequentamos cotidianamente não existem por acaso. Eles foram construídos pela sociedade no decorrer do tempo. Foram gerações de pessoas que interagiram com a natureza, utilizaram dela, extraíram dela os seus recursos por meio de muito trabalho. Né? Esse processo contínuo de transformação teve início nos primórdios da humanidade e se estende até os dias atuais, né? Como eu expliquei para vocês. Estudos da arqueologia indicam que diferentes sociedades começaram a se desenvolver a agricultura em distintas regiões do globo entre aproximadamente 10.000 e 7.000 anos atrás, né? Então, os homens, né, os seres humanos, as sociedades começaram desenvolvendo a agricultura, né, a plantação de alguns produtos. Né? Olha para vocês verem quanto tempo, 10.000, 7.000 anos atrás. Difundindo essa prática a partir de então, né, essa prática aí ela vem, né, sendo difundida e ali ela é utilizada até nos dias atuais também, né, porque a agricultura é importante para a sobrevivência do ser humano. Né, nós precisamos de produtos, né, plantados né, e que são comercializados aí. Antes disso, nos antepassados eram nômades, né? Nossos antepassados eram nômades. Então eles viviam basicamente de coleta, né? A expansão da agricultura possibilitou o desenvolvimento de técnicas que foram sendo aprimoradas. Então nossos antepassados eram nômades, aqueles que viviam se deslocando de um local para o outro, né? Eles vinham, se alojavam temporariamente em um determinado período, né, em determinado local ali até eles conseguirem ter aí, coletar alguns produtos, alguns alimentos para eles e depois que aqueles alimentos daquela região acabassem, eles se deslocavam e iam para outras regiões, né? E com o processo da agricultura, né, o que aconteceu? Ali possibilitou então o desenvolvimento de novas técnicas e que aí as pessoas começaram, né, os antepassados começaram a se alojar e estabilizar, né, em determinados locais ali para desenvolver a agricultura, né? E ali eles largaram, né, a característica nômade, né, que eram aquelas pessoas que se deslocavam de um lugar para o outro em busca de coleta de alimentos, e ali eles passaram a ser denominados, né, sedentários, que são aquelas pessoas que fixam um determinado local, praticam a agricultura para a sua sobrevivência, né? E com o decorrer do tempo, a evolução da agricultura, as sociedades passaram a produzir mais do que precisavam para a sua própria subsistência, né? Mais do que para, né, a sua família, para aqueles que dependiam de si próprio, né? E ali foram ocasionando acidentes de produção. O que é excedente de produção? Né? Muitos alimentos, né? Excesso de alimentos, excesso de produtos, né? E ali então não foi mais necessário, né? Não era necessário que tantas pessoas estivessem envolvidas na tarefa de buscar alimentos. E muitos passaram a se dedicar ao desenvolvimento de técnicas e equipamentos que proporcionassem melhor desempenho, né, e maior conforto para a realização dessa atividade, né, da atividade da agricultura. E aí o que eles fizeram? Largaram todos aí, né, a maioria, devido a esse acidente de produção, a essa grande quantidade de produtos, o que eles fizeram?
começaram a se dedicar em outras áreas, né? E ali uns foram fabricar enxadas, enxadões, é, produtos para ajudar na colheita, né? Então, para auxiliar no plantio da agricultura. Então, eles foram começando aí, né, a mudar as técnicas, a criar equipamentos e ali as pessoas começaram, né, a desenvolver os seus negócios. Olha que interessante, né? Antigamente todos aí eh, trabalhavam juntos na plantação, aí quando eles viram que estava virando um excedente agrícola, né, as pessoas começaram a procurar novas técnicas aí para não mais, podemos dizer assim, não só fazer um determinado produto, uma determinada atividade, mas abrir, né, novos horizontes. Então isso daí, né, a sabedoria dos homens, né, começaram a desenvolver novas técnicas, né, novas criações de produtos e equipamentos, né? Então assim iniciou-se a fixação da humanidade, né? Então nós seres humanos começaram a fixar em determinados locais, então em geral nos lugares onde havia disponibilidade de água doce, né, e os rios que eram mais fáceis para se produzir a agricultura nesse período, né? Com isso, entre 5.000 e 4.000 anos atrás, em diversas partes do mundo, as primeiras aglomerações humanas permanentes se formaram, constituindo as aldeias e mais tarde as vilas e mais tarde cidades. Então, olha para vocês verem como que foi constituída aí, né, a permanência dos seres humanos em determinados locais, né, as primeiras aglomerações humanas, né. Primeiro, eles encontravam um local onde que tinha um rio de água doce, né, um rio corrente. Ali o que que eles faziam, né? Eles se alojavam ali perto, então eles formavam suas aldeias, né? Então alguns, né, parentes, amigos que vieram para aquele determinado local acharam aquela parte que o rio corria ali perto. Então ali eles começaram a praticar a agricultura e ali formaram suas aldeias, né? E mais tarde de aldeias com crescimento de, né, mais aglomeração de pessoas que vinham para aquelas regiões, né, e que se começavam a alojar naquele local, viravam vilas, né? Se transformavam em vilas e mais à frente aí, né, com o desenvolvimento daquele local, né, se transformavam em cidades, né? Olha que legal. Então a formação da população humana, né? As primeiras aglomerações foram assim, pequenas aldeias, mais tarde vilas e depois o crescimento transformando em cidade. A partir do aperfeiçoamento da difusão de novas técnicas, a capacidade de produção ampliou-se e, consequentemente, o espaço natural passou a ser transformado de maneira mais profunda e rápida, né? Então, novas técnicas foram criadas. Primeiro vieram os enxadas, depois enxadões, né? E depois aí vieram algumas máquinas, né? Algumas técnicas, as charruas, né? Que eram uns negócios, né? Umas grandes escavadeiras, né, para abrir covas aí com auxílio de animais e etc, para desenvolvimento da agricultura. E ali começou o espaço natural a ser transformado de maneira mais profunda e rápida, né? E aí o espaço, em vez de ser natural, ele começa a ser um espaço transformado, uma paisagem, né, de paisagem natural, né, que era a própria natureza, começou a ser desmatada, ser transformado pela sociedade, pelos humanos, né, o mais rápido. E ali veio então o desenvolvimento da agricultura, né? E esse desenvolvimento impulsionou na produção de excedentes, né, agrícolas e permitiu aos seres humanos que se fixaram e permanecem, né, permanentemente nos locais, né, onde que eles começaram a dar origem, né, às aglomerações, as pequenas aglomerações, e ali veio o surgimento, né, das cidades, né,
onde que cada uma, né, tinha o seu a fazer, né? Então cada um que se dedicasse àquilo que ele fazia melhor, ali, né, começavam então a dividir os seus trabalhos. Então foi por isso que veio, né, com isso o crescimento das aglomerações, com o surgimento das cidades, veio então a divisão do trabalho. Quem se dedicasse melhor na parte da agricultura iria trabalhar na agricultura. Quem se dedicasse melhor na formação de equipamentos iriam trabalhar nessa formação e construção de equipamentos, né, para auxílio na agricultura. Quem que se dedicava melhor na construção de casas, né, de moradias, ali ia se dedicar na construção dessas casas, dessas moradias. Quem se dedicava melhor na formação, construção de móveis, ali eles iriam, né, continuar ali. Quem se dedicava melhor né, em cuidar dos animais, ali eles seriam, né, virados, levados para aquela outra determinado, né, trabalho. Então ali veio a divisão dos trabalhos, né, nesse período, tá bom, pessoal? E há pouco mais de 200 anos, né, nos séculos 18, uma nova revolução técnica veio aí complementar as grandes transformações trazidas pelo surgimento da agricultura e depois das cidades, que foi a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial tornou possível a fabricação e o transporte de mercadorias que se multiplicassem, gerando a produção em massa, e que ainda hoje permite que lojas e mercados sejam sempre repletos com mais diversos artigos de consumo, né? Então, como vocês podem observar nessas paisagens abaixo, né, as transformações das paisagens rurais no uso de diferentes técnicas. Então, a Revolução Industrial ela veio aí, né, junto consigo o capitalismo, né, o capital, a circulação, né, o comércio. Então, os produtos eles começaram aí, né, a ser transportados para determinadas regiões, né, com a Revolução Agrícola. Essa Revolução Agrícola veio, com a Revolução Agrícola veio modernização, né, a modernização de técnicas, a modernização de insumos, né, utilizados aí para desenvolvimento e produção em massa de mercadorias, né, ou seja, aquela produção onde que poderia não só subsidiar aquelas locais, aquelas cidades, mas que poderia ser comercializados para determinadas regiões próximas, ou até mesmo regiões mais longe, que é o que nós vivemos hoje em dia, né, com aqueles grandes projetos agrícolas, onde que é levado até os CEASAs, né, o Serasa, o CEASA, onde que ali é distribuídos, né, para outras regiões, outros locais e é vendidos, né? Então foram várias técnicas aqui, como vocês podem ver, antigamente, olha como que era praticada a agricultura, né? Como vocês podem ver lá mais ao fundo, pessoas capinando, né? Com os insumos, né? Equipamentos aí mais manuais. Então a agricultura aqui do início do século XX, né, encharqueada no Rio Grande do Sul entre o ano de 1938 a 1945. Olha como que era, né? E olha como chegou, né, aqui no século XXI, né, o ano 2009, a agricultura contemporânea, né? É a agricultura onde que é utilizados aí equipamentos tecnológicos, né? Trator, veneno, olha para você ver, agrotóxico aí sendo jogado nas produções para que elas, né, se desenvolvam mais rápido e ali é passado, né, para as pessoas, né? É, e também, como vocês podem ver, atualmente existem grandes centros urbanos nos quais muitas pessoas trabalham em diversas atividades econômicas, né? Mas sem relação direta com a produção de alimentos, né? Porque as pessoas nas lojas, centros urbanos, eles só vão, né, receber esses produtos, esses insumos, né, os alimentos,
né, roupas, objetos para vender. Por quê? São fabricados, primeiro as pessoas vão, né, receber das fábricas, esses produtos vão ser fabricados para depois ser repassados a esses grandes centros urbanos, onde que vão ser comercializados esses produtos. O que era diferente de nossos tempos antigos, né? As pessoas mesmo elas fabricavam, né, plantavam, fabricavam, né, com os produtos que elas tinham ali próximo delas e ali, né, elas mesmas comercializavam. E hoje já é diferente, né? Então significa que cerca de 10 mil anos a humanidade ela se desenvolveu com imensa habilidade de adaptação ao meio natural, né, para suprir suas necessidades, né? Ali elas vão criar uma complexa organização social. Primeiro vão ser produzidos os produtos, vão ser retiradas as matérias-primas, né, da natureza, depois vão ser levados até fábricas, né, e essas fábricas e indústrias elas vão modificar esses produtos, esses insumos, né, essas matérias-primas, e ali elas vão transformar e dar origem aí aos objetos e levar para os grandes centros urbanos comercializar e ali, né, as pessoas vão comercializar. Então, como nós verificamos a modernização das técnicas, ela começa a intensificar e transformar nosso espaço natural, né? Então, por meio das sociedades, né, que se desenvolveram, então as pessoas, quando elas vão se desenvolvendo, principalmente com a revolução industrial aí, né, nessa época, elas começaram então a modernizar suas técnicas e ali essas técnicas elas começaram a transformar em massa o nosso espaço natural, né? De acordo com a necessidade humana, né, do ser humano. Então essa relação entre a sociedade e o meio natural é o que constitui o nosso espaço geográfico, né? Então nosso espaço geográfico é constituído através dessa relação homem e natureza, tá bom? E o objeto de estudar de geografia, que é o objeto de estudar de geografia. Então, essa relação homem-natureza, dando origem ao nosso espaço geográfico. Então, compreender o espaço geográfico, sua formação nos diferentes contextos e sociedades é muito importante para entender a realidade que nos cerca, né? Então, é por isso, gente, que nós estamos estudando sobre o espaço geográfico, tá bom? Pois é importante aí compreendê-lo para sabermos quais foram, né, as necessidades, por que, que a sociedade quis transformar aquele determinado período, né, aquela região, por que então, né, nós temos essa formação de cidade hoje atual, né, porque temos esses tantos de fábricas, então tudo isso aí é importante, né, para nós compreendermos nosso espaço geográfico, né? Então é importante entender, aprender sobre esse espaço, né? Através dessa relação. Então, os seres humanos desenvolveram a capacidade de promover grandes alterações no meio onde nós vivemos, né? E por isso devem ser responsáveis pelas ações que praticam, né? Então, mesmo transformações feitas com o objetivo de melhorar o ambiente, muitas das vezes podem trazer consequências indesejáveis, como poluição de rios, desmatamentos, extinção de espécies de animais e vegetais, além de formação de áreas insalubres, né, que são aquelas áreas que não têm mais capacidade de ser plantada, nenhuma vegetação vai conseguir nascer naquele local, né? E muitos outros problemas que cada vez mais vão prejudicando a sociedade aí, né? Que cada vez mais prejudicam sociedades pelo planeta, né? Então, como vocês podem ver nessas imagens abaixo, olha aqui, né? Provavelmente isso é um esgoto a céu aberto de algum local onde que o ser humano ele fez a construção, né, e abriu ali, olha para vocês verem entulhos, né, num pequeno riacho. E ali esse riacho que antigamente era utilizado aí por pessoas, né, até mesmo peixes e animais para a sua subsistência, hoje ele é inativo, né? Por quê? As pessoas não podem mais utilizar esse tipo de
riacho aí, pois ele está poluído, né? E pode ocasionar, dar doenças. Aqui nós temos uma imagem de queimadas, né? E podemos perceber que é uma área natural aí, provavelmente para posteriormente ser utilizado como área de pasto, até mesmo área de agricultura. Então ali ele retira a mata natural, a mata nativa daquela região, né? E ali ela é, né, queimada para depois ser transformada. Então, muitas das vezes, até para poder, né, ajudar aí no ser humano, ajudar, né, na agricultura, ou na criação de animais, mas prejudicam nós mesmos aí, nossa sociedade, tá bom? E aqui nós temos uma área de lixo, né, onde aterro sanitário, onde que foi um aterro irregular, olha para vocês verem. É um aterro aí jogado, né, em cima de uma área natural, de uma área aí, né, de vegetação nativa, onde que as pessoas foram lá e jogou esse, né, lixo a céu aberto aí, descartando de maneira irregular, né? Então, mesmo que não seja a intenção, olha para você ver. Muitas vezes a alteração que os seres humanos impõem à natureza geram danos ambientais graves, né? E de difícil reparação, como poluição dos rios, queimadas e os lixões, como vocês podem ver nessas imagens, né? Então, para que possamos compreender claramente como a sociedade constrói o espaço geográfico, é necessário entendermos mais alguns conceitos que serão estudados a seguir, né? Então nós vamos estudar sobre paisagem, lugar, escala, região e território, tá ok? E por fim, essa atividadezinha aqui vocês irão fazer, né, juntamente com as atividades 1 e 2 aí do início do capítulo, tá ok? Definam nas linhas a seguir o que é o espaço geográfico, de acordo com essa explicação toda que eu passei para vocês, né? E qual a importância de compreender sobre essa formação, sobre a sua formação, né? Ou seja, o espaço geográfico é bem a relação entre sociedade e natureza. Então, por que é importante compreender isso daí, ok? Então fica aí nossa aula de hoje de geografia. Um grande abraço para vocês e até a próxima, tá ok? Tchau, tchau.